E uma das características mais marcantes do coronavírus é a infecção do sistema respiratório. E é aí que se faz necessário o oxigênio hospitalar. É do ar que a gente respira que vem a matéria-prima da vida que faltou em Manaus. Quando estamos saudáveis, os 21% de oxigênio existentes no ar são suficientes para manter o corpo funcionando. Pulmões doentes exigem muito mais. E é de um processo industrial que se extrai o oxigênio puro. O ar captado da atmosfera é filtrado, comprimido e resfriado. Depois é purificado com a retirada de contaminantes. Em seguida, numa torre de destilação, os gases nitrogênio, argônio e oxigênio são separados. O oxigênio resfriado pode ganhar a forma líquida ou gasosa e é armazenado em tanques que serão depois transportados em cilindros ou caminhões especiais, porque o risco de combustão, de fogo e explosão são altos. E agora, com essa situação de emergência, está tendo que ser transportado por avião e existe uma limitação de capacidade, né? Esses tanques são pesados, eles têm capacidade limitada de oxigênio, então é um problema logístico bastante complicado de resolver. 5 empresas produzem oxigênio medicinal no Brasil. Essa em Jundiaí vem aumentando a produção para atender 350 hospitais brasileiros. A White Martins, a maior delas e que fornece para Manaus, informou que em 100 anos de atividade nunca viu situação igual. O consumo na capital do Amazonas, que era de 12.500 metros cúbicos por dia entre janeiro e março do ano passado, alcançou 30 mil metros cúbicos entre abril e maio, na primeira onda da Covid. E agora, em apenas 15 dias, atingiu 70 mil metros cúbicos por dia, quase 3 vezes a capacidade de produção da empresa na cidade. É uma situação de tragédia. Eu me senti terrível ontem quando vi aquelas cenas. Infelizmente aconteceu, agora é resolver, né? Mas a gente vê de maneira assim desesperadora. E, claro, pode acontecer em outros lugares se não for feito o planejamento adequado. Para aumentar a capacidade de produção, a White Martins pediu a redução de 99% para 95% na concentração de oxigênio medicinal produzida na região norte. A Anvisa concordou com a mudança por 180 dias. Especialistas dizem que essa diferença na concentração é muito pequena e não vai interferir no tratamento. O professor de Química lembra que o ar tem só 21% de oxigênio e era esse ar que profissionais de Manaus heroicamente tentaram usar quando faltou o oxigênio hospitalar. Eles estão usando ar em vez de oxigênio. Ventilar manualmente, ele está soprando ar no ventilador do paciente. Isso tem 1/5 da concentração do oxigênio que tem no oxigênio puro. A efetividade disso é muito pequena, é heróico, né? Eles estão tentando resolver, mas é terrível. Não tem substituto para o oxigênio puro nessa situação. E esse oxigênio medicinal não é essencial apenas para manter vivos os pacientes de Covid. Nas incubadoras dos bebês prematuros, nas cirurgias que necessitam de anestesia geral, para complementar a inalação de medicamentos, o oxigênio é fundamental nos hospitais. Este médico, que atende vários tipos de casos graves em São Paulo, explica que usando catéter, máscara ou intubação, pacientes precisam de quantidades que variam de 2 a cerca de 50 litros de oxigênio por minuto. Um cilindro comum de oxigênio pressurizado tem 50 litros, o que seria inviável em certos casos. Por isso, hospitais acabam usando dutos que recebem o produto em grande volume. O consumo pode ser bastante alto, depende da gravidade do caso. E ele precisa ser contínuo, não pode uma interrupção de poucos minutos pode comprometer a evolução e o prognóstico do paciente. Sem uma taxa de oxigênio adequada circulando no organismo, rapidamente as células, os órgãos, passam a comprometer a sua função, passa a poder haver morte celular e a evolução para um quadro irreversível. Imagino o sofrimento, a angústia, o desespero que nossos colegas estão passando na região norte.